Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui num cenário totalmente diferente, com um palestrante muito parceiro nosso, um excelente profissional. Vamos aguardar as pessoas entrarem. Hoje a gente vai falar de algo muito importante, na verdade que tem trazido muitas dúvidas e muitas inquietações, né, nesse nosso Brasil com o agro. Hoje nós vamos falar de cartórios, de registro, como é que andam aí na nova lei do agro. Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos num cenário totalmente diferente, não sei se vocês podem ver, até o look é diferente hoje, cabelo molhado de praia. Olá pessoal, tudo bem? Vou só aguardar o nosso palestrante, Dr. Diogo Nascimento, entrar para a gente conversar hoje sobre registros, sobre cartórios. Se vocês tiverem dúvidas, tiverem comentários, entrem aqui, comentem aqui, escrevam. Vou deixar o chat aberto para a gente conversar bastante. Tá? Ó, a doutora Nancy tá na praia também. Gente, eu tô aqui num resort maravilhoso, eu não consigo só mostrar pra vocês. De férias, ó. Look de férias, né, gente? Precisa de um look de férias de vez em quando também. Depois desses 6 meses de pandemia, a gente merece umas férias, né? Mas, enfim, se vocês tiverem dúvidas sobre registros, já podem ir mandando, que eu já vou selecionando aqui pra gente conversar com o Dr. Diogo. Tô só aguardando ele entrar. Vocês têm acompanhado? Semana passada a gente fez uma live surpresa diferente. Queria saber quem que acompanhou, quem que curtiu. A gente falou com algumas pessoas que nos acompanham sempre. A gente chamou alguns dos profissionais que nos acompanham, que assistem às lives. Foi bastante interessante. E hoje também com o Dr. Diogo. Gente, eu só tô aguardando o Dr. Diogo aqui. Já tava tudo certo. Só para ele entrar. Se vocês tiverem dúvidas aí, já para mandar comentários também, para mandar sobre cartórios, registros, principalmente focando na nova lei do agro. A gente vai falar sobre isso hoje. O Dr. Diogo já entra e a gente já vai conversar sobre isso. Deixa eu só dar um oi aqui para ele. Ó, aqui está. Vamos lá, pessoal. Deixa eu chamá-lo aqui para a gente dividir a tela. Olá, doutor. Boa noite, querida. Boa Tudo noite. ótimo. Gente, você tá num look todo bonito e eu num look todo praiano hoje. Não, mas faz parte. A indumentária molda o cidadão, isso é normal, faz parte. Gostaria eu de poder estar nesse mesmo ambiente praiano que você, mas infelizmente hoje não é possível. Quem sabe uma outra oportunidade. Não é? A gente tá precisando de férias. Eu já tava falando aqui no comecinho, não sei se você tava. Gente, depois todos esses meses de pandemia, a gente tá precisando tirar umas férias, viu? E eu falo para vocês, olha, Ceará, a gente tá aqui no Ceará, gente. Ceará, nem de máscara o pessoal tá, mas enfim, outros 500. A pandemia aí já acabou? É mais ou menos já isso? era, a pandemia aqui já não tem mais nada. Tem mais. O litoral de São Paulo não foi muito diferente nesse feriado, não, né, Maia? Imagino que não tenha sido mesmo. O pessoal já tá mais, né, mais relaxado. A minha filha voltou à aula presencial essa semana. Ah, que legal! Ainda intercalado, de forma intercalada, ela 2 dias na semana, quarta e sexta-feira. A escola está tentando controlar o período, né, de alunos, a aglomeração de alunos. Então, cada classe tem 2 dias por semana de aula presencial. Então, nós estamos retomando. O agro não para, mas as outras atividades estão retomando aos poucos, eu diria assim. É isso aí. E se o agro não para, hoje nós vamos falar de registros, de cartórios, de nova lei do agro. Um assunto assim, muito interessante, não tem nuance nenhuma, né? Ó, me fala aqui o que você prefere. Quer que eu desligue os comentários? Eu acho legal o comentário, o pessoal já vai participando. Se você achar ruim, a gente desliga. Por favor, mantenha, porque para mim é reconfortante ver a interação das pessoas. Eu tenho um colega, um amigo muito próximo, que inclusive estava comigo agora à tarde em Jundiaí, acabou de estar acenando aí. Tem presença internacional, se eu não me engano, a prima da minha esposa entrou ainda há pouco também, ela está fora do país, está prestigiando, então a gente fica muito feliz de ver o pessoal interagindo, não me incomoda nem um pouco não, Mai, por favor, pode deixar, é um prazer. Então, maravilha.
Então, maravilha. Doutor, o que nós temos para hoje? Me conte as novidades de registro, de cartório, já que a gente tem muita coisa para falar. Aí a gente tem uma novidade grande do Conacred para soltar amanhã, pessoal. Então, acompanhe. Pensei que ia dar um spoiler agora, até eu tô ansioso para saber essa novidade, mas pensei que você já ia dar um spoilerzinho, prestigiar essa live que antecede essa bomba, essa notícia tão bombástica. Eu pensei que ia ter assim um tempero hoje. Quem sabe você me convence até o final. Vamos lá, vamos tentar, vamos ver. Dependendo da interação do pessoal, você já vai soltando alguma coisa. Vamos deixar combinado assim, pode ser? Vamos lá. Perfeito. Bom, mas doutor, eu acho me que conta, você fez estão as coisas de registro? Você fez a introdução ainda há pouco, né, falando a respeito dessa nossa proposta, dessa nossa temática na noite de hoje. Eu fico muito feliz, quero agradecer a oportunidade. É um assunto que eu já estudo há algum tempo, tenho uma interação muito íntima com essa realidade nos rincões do nosso país, porque isso eu acho que é algo que nós devemos abordar também, como a nossa extensão continental traz variações de interpretações e imposições legais que acabam tendo aplicações práticas muito diferenciadas, e às vezes você tem um cliente, tem uma percepção do judiciário que varia, ou não deveria variar, ou deveria variar, e fato é que na prática os cartórios conseguem fazer coisas diferentes em determinado aspecto mais favorável, em outros aspectos menos favoráveis, e a gente tem muito essas oscilações. Nós temos, vivemos um momento de muito ofurô em relação a essa nossa nova lei do agro e todas as suas nuances, que também tem os seus reflexos. Na minha visão, já vou aqui antecipando, muito positiva em relação a esse departamento específico que nós estamos trabalhando no dia de hoje, que é a questão dos registros, as questões cartorárias. Eu vejo como inovações muito produtivas. Avançamos muito, temos ainda algumas coisas que a gente acredita que poderemos avançar, e a prática eu acho que é o melhor momento para a gente vivenciar esse cenário e ir acompanhando essas progressões, mas sem sombra de dúvida trouxe muitas inovações, muitas coisas positivas. Infelizmente nós ainda estamos muito recente com essa nossa legislação, então muita coisa ainda não tem esse reflexo na prática, mas há uma expectativa muito grande do mercado em relação a isso. Então, como é bom ver as pessoas entrando aí, pessoas muito queridas, muito conhecidas. Eu não vou mandar um alô individualizado, tá, mas eu vou cada vez soltando um sorriso um pouquinho mais ali, porque é muito gostoso ver o prestígio do pessoal, o pessoal que tem uma estima muito grande pelo trabalho que você vem desenvolvendo junto ao Conacred. Então, mais uma vez, muito obrigado. E vamos conversar. Espero poder agregar aí para esse debate, para esse seu trabalho que vem sendo feito e tão conduzido com pessoas tão gabaritadas e tão conceituadas no meio, né? Fico muito feliz. Gente, eu que agradeço, doutora, a tua participação. A gente, parceiro de longa data, já comecei a introdução assim, parceiro desde o comecinho, que já vem, né, acompanhando a gente. Sempre que a gente precisa de alguma coisa, a gente liga pro doutor Diogo, conta aqui pra gente, como é que tá tal coisa aí? E tal coisa? O que você acha de tal coisa? Então, assim, ó, a gente sempre acompanha. E o que eu quero saber, na verdade, acho que não sou eu, mas vai um mini spoiler aí. A gente vai começar a falar sobre registros e cartórios agora, e o Conacred 2020 vai ter uma sessão só disso, tá? Mini spoiler. Já é um... E eu vou linkar com o que a gente conversou ainda há pouco, que é o que você acabou de mencionar, dessas nossas trocas de informações. Eu espero ter contribuído de alguma forma com a abertura, né, nesse cenário do Conacred para esse segmento que é realmente, sem sombra de dúvida, muito impactante. Fico muito feliz de receber essa notícia aqui em primeira mão. Que notícia boa. Parabéns, Mai, parabéns. Mais uma vez, eu acho que seu direcionamento é muito assertivo a respeito das temáticas que você traz para o meio, para o mercado. E você percebe isso, sem sombra de dúvida, pela relevância do trabalho que você vem desenvolvendo e pela influência que as empresas e todos os players do mercado têm em relação às mensagens e às informações que você traz com o evento Conacred. Parabéns. Obrigada. Doutor, vamos lá. Me conta uma coisa. Como é que andam as formalizações pelo Brasil afora? Eu andei ouvindo que a coisa, né, tem lugares e lugares, mas me conta a tua experiência. Como é que tá isso? A gente vivencia uma realidade onde é muito oscilatória, eu diria, viu? Mas realmente, o que a gente tem? Nós vivemos, na maioria das vezes, nós que estamos aqui nos grandes centros, eu vou dizer assim, não só a região de São Paulo, nós temos Goiânia, nós temos Cuiabá, nós temos Porto Alegre, outras capitais do país que estão tão inseridas
ou até mais inseridas nessa realidade quase que exclusiva e dedicada. Vou lembrar de Sinop, não sei se o Avelar está aqui, que é uma capital do agronegócio nosso brasileiro. Então, para eu não cometer nenhuma indelicadeza, eu paro as citações por aqui. Mas nós temos variações muito grandes, oscilações muito grandes, tratamentos muito diferenciados. Eu acho que o profissional, em especial o agrônomo, eu não sei como está os nossos espectadores aí, até gostaria que eles se manifestassem e trouxessem temas, e como a gente deixou os comentários aqui, fiquem à vontade para fazer perguntas e questionamentos. O que eu não consegui acompanhar com base no que eu posso estar falando e me distrai a Mai, vai me ajudando aí com as colocações dela e as anotações que ela vai fazendo. Mas fato é que a pessoa que tem a oportunidade de sair do escritório, de sair dos grandes centros, de sair dos grandes escritórios de multinacionais e visita as nossas cooperativas, as nossas revendas, as nossas fazendas, as nossas pequenas propriedades rurais e tem a oportunidade de lidar com aquele cartório naquela localidade, ele, sem sombra de dúvida, vai encontrar muitas variações, muitas oscilações, muitas formas de interpretação que desafiam, sem sombra de dúvida, os nossos protocolos e as nossas políticas. Eu acho que o mercado, e aí já traçando um link talvez com o CRA, ou outras ferramentas que a gente tem hoje disponível, que estão diretamente linkadas com esse nosso mercado financeiro, ele quer tudo cada vez mais protocolar, formatado, em compliance, e que traria então uma percepção de segurança operacional e jurídica para o mercado de uma forma ativa. Mas a realidade fática, infelizmente, não é essa. Quanto mais você tem a oportunidade de vivenciar essas pequenas peculiaridades de cada uma dessas nossas regiões, você tem a vivência prática de que as interpretações oscilam muito. Nós temos as nossas grandes cortes oscilando sobre interpretações tão pertinentes, por que não os nossos cartorários nos seus respectivas áreas de atuação também não terem interpretações tão diferentes? E isso é a construção da homogeneização, a profissionalização da documentação, o suporte da evolução do nosso direito agrário no nosso país, que tem um potencial absurdo para uma vocação totalmente do agronegócio e vem se firmando cada vez isso de forma numérica junto do nosso produto interno bruto com relação ao percentual da exploração, quanto isso significa e quanto isso impacta o nosso mercado. E é por isso que eu chamo cada vez mais atenção para esse segmento, do registro. A gente sempre discute crédito, finanças, segurança, operação, concessão de crédito, e grande parte dessa atividade, sem sombra de dúvida, está pela validade dos atos praticados. E muitos desses atos praticados carecem de registros. E esses registros são realizados em seus respectivos cartórios. A localidade por si só é incrível como há esse desafio nesse nosso país continental, a questão da localização, a questão da territorialidade, a questão da jurisdição de atuação de cada um daqueles cartórios responsáveis. E isso é uma coisa, até que se mude, e eu não acredito que tenha uma perspectiva de mudança, de um caráter totalmente relevante e imutável. Sempre vai ter essa pluralidade de atuação e de interpretações, porque sempre vai ter a necessidade de realizar esses registros cada vez mais espaçado e cada vez... O celular entrou num modo bloqueio aqui, deu pausa na câmera, mas eu voltei rapidamente. Doutor, uma pergunta. Você acha que com a nova lei do agro, com o vigor, entrando agora no final do ano, já sei que muitas empresas já estão com as políticas diferentes, enfim, já estão testando essa nova lei, mas ela entra em efetivo vigor no começo do ano que vem. Você acha que com a lei, as pessoas vão começar, os cartórios vão começar a congruir para um lugar único, para um valor único, ou, enfim, para um passo único, ou vai continuar essa pluralidade toda? Não, eu acho que toda a oportunidade de discussão que a gente tem gera essa uniformidade. Se nós não tivéssemos a oportunidade de uma nova lei, naturalmente há uma tendência da uniformização dos entendimentos. Por quê? Porque, naturalmente, os operadores desse mercado, ele vai trocando informação. A comunicação é fluida, a informação é fluida. E ninguém, isso eu acho muito importante destacar, que é uma característica do nosso povo.
ninguém tem o interesse em permanecer atuando da forma incorreta. Isso é uma coisa muito importante, mas eu acho que uma das grandes dificuldades, às vezes, é a intolerância com o ato equivocado da outra parte. É óbvio que você gostaria que todos interpretassem da mesma forma que você e seguissem o seu mesmo entendimento. Seria muito fácil, do ponto de vista de você ter a uniformização e um caminho retilíneo em relação às políticas e às práticas. Mas isso não traz riqueza, isso não traz inovação, isso não traz uniformização. É exatamente a pluralidade dos entendimentos sobre o diploma legal que vai trazer as interpretações, e é somente após a uniformização desses entendimentos, através das jurisprudências, das súmulas e dos julgados, que nós vamos evoluir em relação ao entendimento dessa legislação. Então, quando você assertivamente posiciona que há uma expectativa muito grande e até uma adequação das políticas, já em virtude do início de vigência dessa nova lei, que, sem sombra de dúvida, trouxe muitas inovações, há que também que se considerar uma expectativa natural de que haverá um tempo para que as atualizações na prática, na ponta, elas ocorram. Nós vivenciamos um cenário muito semelhante com outro tema muito pertinente em relação ao LGPD. A gente tem inúmeras ações, inúmeras providências, você tem medidas governamentais, a Autoridade Nacional de Vigilância e Controle tem que ser implementada e nós não temos isso ainda institucionalizado, e em virtude de oscilações do nosso poder legislativo, nós temos essa expectativa de como que fica. E sempre vai ser assim. Em relação ao direcionamento que você coloca sobre a oportunidade que a nova lei traz para a uniformização desses entendimentos ou não, eu acho que a nova lei é uma excelente oportunidade para que o debate fique ainda mais profundo, ainda mais rico, cada vez mais pessoas, operadores do direito, operadores dos diplomas legais que realizam essas ações na prática, vão ter que se debruçar sobre a legislação novamente e estudar aquilo. O direito é um ofício onde você ainda na sua graduação aprende, você estudará durante toda a sua vida. Você se forma advogado agora, mas isso não é estanque. Essa legislação ela não permanecerá da forma como você a conheceu no seu primeiro contato em graduação. Então faz parte do trabalho e do desafio de todos esses profissionais estudá-lo recorrentemente. E quando você tem algo que traz uma visibilidade tão significativa como uma alteração de uma legislação de cunho e amplitude federal, que tem impacto em todos ou quase todas as ações que eram praticadas por um segmento da nossa economia que é tão significativo e tão relevante, o mínimo que se espera desse profissional é que ele se debruce novamente sobre aquela legislação e estude aqueles procedimentos para ver se eles estão adequados ou não com o que vem sendo praticado e com o que a gente tem a perspectiva de que sejam as melhorias e inovações tragas por essa nova legislação. Então eu acredito sim, essa é uma ótima oportunidade que todos nós profissionais temos de rever o que nós vemos fazendo, buscando nos adequar a esses novos procedimentos que serão institucionalizados. Normativas e diretrizes serão produzidas a passos largos nos próximos meses, exatamente buscando o quê? Adequar essa nova realidade. Isso é muito importante, eu acho que isso traz muita riqueza para o debate e, sem sombra de dúvida, engrandece ainda mais as práticas que a gente tem disponíveis. Excelente. O Gustavo Augusto Reis perguntou para nós, por que a disparidade na despesa de registro é tão grande? Exemplo, Bahia e Minas, quando do registro de penhor. Nós não, essa resposta, Gustavo, ela tem mais cunho tributário, por assim dizer, em relação aos arbitramentos das referências que norteiam essas taxas e esses valores a serem recolhidos, do que necessariamente dentro do cenário único exclusivamente do agronegócio ou exclusivamente da questão cartorária. A título de exemplo, eu poderia traçar um comparativo contigo em relação ao IPVA veicular. Você tem as oscilações, você tem o ITBI, você tem outras questões tributárias que oscilam esses valores. Esses valores eles são definidos em rigor, existem legislações que acabam afetando essas deliberações, mas em rigor eles são definidos pelo Tribunal de Justiça daquele respectivo estado. São reflexos dessas decisões, são reflexos dessas imposições. São as taxas tributárias daquele determinado ente da federação que vão nortear esses valores. Então, como nós temos uma pluralidade de estados, é natural que a gente tenha, nesse momento, uma pluralidade de entendimentos. Seria interessante uma uniformização dessa? Ou não? A realidade desses estados é a mesma? A dificuldade que se tem para a implementação desses procedimentos é a mesma? Há uma variação em relação à necessidade de rigor de procedimentos e de processos que são realizados? Ele tem o mesmo custo? Será que ele tem o mesmo custo para um ato praticado
num município como de Porto Alegre ou num município como de Uruguaiana? O Luiz Eduardo Magalhães, ele se rege pelas mesmas despesas que o município de Salvador? Dificilmente. Então, a gente tem que fazer essa reflexão. Aí, quando nós comparamos, eu não sei se ele citou algum exemplo específico de... Então, temos uma proximidade geográfica, mas dentro, eu diria, eu como um bom mineiro, conhecedor, assim, eu diria, das variáveis dentro daquele estado, que também é correspondente. Nós temos várias regiões, temos várias micro-regiões. E em cada uma dessas micro-regiões nós temos as suas peculiaridades. Minas, praticar uma taxa, seja ela para qual registro, para qual penhor que seja, e Bahia praticar uma outra taxa, eu acho que mais interessante do que nós discutirmos se seria possível ou não termos uma igualdade desses valores, possível seria. Mas aqui hoje isso é norteado por decisões dos próprios tribunais de justiça dos seus respectivos estados. E aí, nesse sentido, você tem uma variação e vai continuar tendo, até que haja uma normatização federal. O caminho é federalizar esse tipo de decisão ou o caminho é municipalizar? É uma reflexão que a gente tem que fazer. Nós estamos discutindo, vivemos um momento político onde se discute a possibilidade de uma reforma tributária. O que é melhor para o nosso mercado? O que é melhor para o nosso povo? A gente é uma conversa que tem que ser conduzida. Os artifícios jurídicos estão aí para isso, né? Imagino que para as empresas e para os profissionais das empresas certeza, o melhor é federalizar tudo, né? Fica muito mais fácil, os custos já são previstos, agora, se não... Mas também acho que há uma diferença, me conta aqui da tua experiência, mas há uma diferença até em celeridade. Tem alguns municípios são mais rápidos de resolução do que outros. Como é que tá essa disparidade de cartórios por aí, no quesito rapidez? Veja bem, eu acho que é mais uma questão de o quanto determinado cartório está familiarizado com aquele ato que será praticado. Isso, se nós falarmos de 15 anos atrás, qualquer cartório, na sua grande maioria, que você desafiasse ele 10 anos atrás, 5 anos atrás, que você desafiasse ele com alguma das grandes ferramentas de crédito, o registro de um warrant, o registro de uma CPR, até pouco tempo atrás, muitos desses cartórios não tinham ouvido falar desses institutos. Há como se exigir ou se criar uma expectativa de que ele seja célere sobre aquilo que ele tem que ser desafiado a estudar e conhecer para fazer da forma correta? É óbvio, quando você evoca a reflexão, gostaríamos, seria muito mais simples. Se você pensa num universo, num momento onde a gente está na iminência de um final de ano, pensando na construção de um budget para uma multinacional, em relação a recursos disponíveis para concretizar garantias, e se você tivesse uma tabela única, seria muito mais fácil de realizar esse trabalho. Mas será que isso seria o melhor para o mercado? Quando nós estamos em uma determinada cadeira, é relativamente fácil nós tomarmos uma decisão do que seria melhor para mim que estou nessa cadeira. Mas será que isso é o melhor para o cenário no qual aquela situação se aplica? Quando você não estiver mais naquela cadeira, quando você estiver na outra cadeira. Agora parece um pouco o advogado da mediação e arbitragem falando que é uma outra função que eu exerço junto à nossa OAB aqui de Sorocaba. Mas quando você pensa nisso, quando você faz esse exercício de sai da sua cadeira e senta na cadeira do outro, será que essa visão que você tem, ela é o melhor também quando você estiver sentado na outra cadeira? Não, nós temos que defender único e exclusivamente os nossos interesses. Será que é isso mesmo? Será que eu chego para discutir com um cartório lá no município, vou citar um de Uberlândia, e eu quero impor para ele a minha vontade, porque para mim é melhor que seja dessa forma, e será que isso é o correto? Será que isso é o justo? Será que isso legalmente é o que ele deve ser feito? Não é assim que funciona, né? Mas a gente sabe que não é assim. Essas variações, eu acho que vai muito mais na capacidade do profissional que atua na área em lidar com essa percepção, e aí ele saber lidar com a pessoa que ele está tendo a oportunidade de dialogar sobre aquele caso concreto e achar para aquele caso concreto a sua melhor alternativa de solução, do que necessariamente simplesmente querer impor a sua vontade com base numa experiência passada que ele tem e que eventualmente aquilo favoreça o seu ponto de vista. E não necessariamente é o melhor para aquele caso. Então, veja, na prática você também tem muitas percepções do melhor ou do pior. Essa é a realidade fática. O Éder pergunta aqui, na verdade comenta aqui conosco, cada região tem um custo diferenciado de registro de documentos e isso é ruim. Outro ponto é que cada cartório solicita um prazo de registro.
que você me fala sobre o prazo de registro, então? Como é que anda? Também, imagino que seja pelo conhecimento ou não e pela disponibilidade de profissionais para exercer a necessidade, né? A gente poderia até... São 3 elementos. Você colocou 2 elementos super relevantes, que nós, de certo modo, já pincelamos ele aqui, e talvez até a capacidade da informação, dizendo a capacidade de TI, tecnologia de informação disponível naquele cartório. O quanto informatizado, olha que interessante, o quanto informatizado está a operação daquele cartório. Ainda é uma realidade no nosso país e isso tem que ser encarado de frente. Nós estamos em um momento onde a gente ainda vai a algum cartório, pede ele alguma informação sobre algum documento, algum livro de registro de alguma matrícula, e ele vai te pedir um prazo, porque de fato ele tem que achar o livro. Ele tem que achar o livro. Ele não vai colocar em um programa do seu computador, nem tampouco digitar um Ctrl+L em uma planilha de Excel. Ele vai achar o livro. Então ele precisa primeiro achar o livro, para depois ele te voltar com a informação adequada. Porque ele tem uma responsabilidade muito grande em relação à veracidade e à credibilidade de qualquer informação que ele te passa. Esses prazos, é óbvio, o pessoal que participa deixa isso muito claro e a gente vem aqui e somente endossa. Ele oscila bastante, ele altera bastante. Esses 3 elementos que nós pontuamos, eu acho a disponibilidade de pessoas, o nível de conhecimento das pessoas e o nível de informatização daquele estabelecimento que está sendo demandado a disponibilidade da informação, eu acho que são 3 critérios que devem ser levados em consideração. Gostaríamos que todos eles estivessem no mesmo padrão? É óbvio que gostaríamos. Gostaríamos de poder, novamente, pensando única e exclusivamente na cadeira daquele que concede o crédito, ter esse registro o mais rápido possível, para se sentir confortável em tendo celebrado aquela garantia, conceder o crédito no mínimo de tempo possível para viabilizar uma atividade comercial o mais rápido possível, gostaríamos. Imagine, então, o interesse daquele tomador de crédito, que dependendo do time da sua lavoura, infestação, precisa daquele defensivo urgentemente. Mas ele precisa daquele defensivo e o seu fornecedor só libera esse defensivo quando tiver o registro da garantia. E esse time de registro depende da capacidade de interpretação da norma e de conhecimento da norma daquele cartorário que foi demandado pela primeira vez para entender sobre um penhor agrícola. Como que funciona isso? É óbvio, nós estamos falando de pessoas e profissionais, para que fique bem claro, de altíssimo nível, que exercem uma função previamente sancionada e talibada em relação a concursos muito criteriosos. Mas dessa mesma forma, há que se fazer uma reflexão como operadores de direito. Todos os advogados saem da sua graduação conhecendo a CPR? Todos os juízes prestam concurso e antes de assumir uma vara de relevante significado para o nosso agronegócio, já tiveram a oportunidade de discutir sobre a lei que refere-se sobre a CPR? Será? Eu acho que cabe muito mais essa reflexão sobre atuar nessas deficiências, sobre o desenvolvimento dessas pessoas que operam, do que necessariamente se criar uma falsa expectativa de que todo mundo que está ali operando sabe tudo sobre aquilo. Não é assim. Infelizmente ou felizmente não é assim que funciona. A gente tem que se aprimorar e estar buscando esse entendimento cada vez mais célere para dar uma resposta da forma mais tempestiva por isso, porque a lavoura não espera. A lavoura não espera. O tempo de plantio não espera. O defensivo precisa estar ali naquele time. O insumo precisa estar disponível naquele time. A comercialização daquele grão precisa correr naquele dia, porque senão você perde o pico de alta daquela commodity. Então, temos muitas variáveis nesse cenário, né, Maia? E a tecnologia, eu acho que está aí para nos ajudar. Isso aí eu acho que é algo muito relevante. Quanto mais informatizado, sem sombra de dúvida, ele opera com maior celeridade. E agora com mais credibilidade. O Thiago Santos comentou aqui conosco que ainda hoje tem cartório que nem entende a legislação atual, que foi aquilo que você comentou, e ainda falou que Santa Catarina está meio complicada a situação lá. Murilo Souto. Estamos com alguns problemas aqui em um município, não está aceitando mais carta de anuência registrada para crédito rural em áreas exploradas de terceiro. O que vocês dizem sobre isso? O que o doutor diz sobre isso? Eu vou, conforme a pergunta dele, eu vou presumir que seja um arrendamento não formalizado. Porque se é um arrendamento formalizado, aí ele pode complementar, a gente inicia esse debate. Se é um arrendamento formalizado, não me parece razoável
que qualquer operador de direito, na apresentação de um contrato de arrendamento devidamente validado e registrado, não vai aceitar uma carta de anuência. Não me parece razoável. As situações que eu tive semelhante, com grande dificuldade também, foi quando eu tenho, sim, a propriedade no nome de um terceiro, um arrendamento não devidamente formalizado e, eventualmente, uma carta de anuência que autoriza a exploração e comercialização do grão naquela área que não é de sua propriedade, mas você não tem um contrato de arrendamento para fechar esse lastro. Novamente, eu acho que é estudar o entendimento daquele cartorário, daquele operador do registro, do porquê que ele não consegue viabilizar isso, se para você é tão claro que deveria ser feito, e aí sim fazer a análise se tem fundamento ou não aquele questionamento que ele operacionaliza. De novo, também não somos reféns dessas decisões, existem medidas legais que podem ser tomadas para isso, demandam tempo, às vezes delargam ainda mais, vão protelar ainda mais a resolução daquilo que não pode esperar. Mas aí existem as medidas judiciais cabíveis e cada um tem que se resguardar do seu próprio direito. Acredito eu que seja um cenário onde uma carta de anuência visa validar a exploração de uma área sem um contrato de arrendamento extremamente legitimado e registrado. Vai ter que ter diálogo, vai ter que ter muita conversa, vai ter que ter uma abordagem muito olho no olho, muito humana, e buscar, então, o entendimento dessa deficiência. E suprir. Essas imposições que votam, eu sempre digo que a reflexão é o que vale mais a pena? Buscar atender essas solicitações daquele cartorário e, eventualmente, após aquele caso concreto ter sido solucionado, ter a oportunidade de manter esse diálogo para que vocês cheguem no entendimento, para que numa situação futura, talvez esse desgaste não exista mais, do que necessariamente o murro no ponta de faca, né? Não vamos perder tempo aqui dizendo que o murro de ponta de faca não vale a pena. Chegou, estressou ao limite. Aquele profissional, aquele operador do direito entende que não é possível ser feito daquele jeito, a gente tem que ser como a água, vai por outro caminho, não vai ficar dando murro em ponta de faca. E assim a gente vai progredindo. Mas obrigado pelas participações, muito enriquecem aí a nossa live. Vamos, por favor, mandem mais dúvidas. Gustavo Augusto aqui comentou conosco. Ainda penso que para cada cadeia seria a padronização das despesas. Por hora, onera as operações. Não é à toa que o titular do cartório hoje é a profissão que mais remunera a nível de Brasil. Vivi... Perdão. Não, pode continuar. Na verdade, eu ia comentar já o próximo. Você quer comentar o Gustavo? A colocação que o Gustavo faz a respeito, né, da gente ter essa necessidade e valores, e uma das funções que mais remunera. É complicado falar sobre isso. Eu preferia não entrar nesse mérito nesse momento. A gente pode pensar, discutir isso um outro momento, porque existem responsabilidades também. A gente tem ocorrências, depois a gente pode conversar melhor sobre isso. A gente vê que cada vez mais os cartórios são fortemente cobrados e responsabilizados, e tem que ser mesmo. E essa remuneração, entendo eu que ela deveria ou deverá estar atrelada a uma prestação de serviço adequada. E aí, se isso não ocorre, aí sim você tem que buscar alternativas para que isso seja feito da forma correta, que justifique esses rendimentos e esses ganhos. É o que eu sempre digo, ninguém fica insatisfeito por pagar muito caro em um artigo de luxo, desde que aquele artigo de luxo atenda às suas expectativas. Agora, você pagar por um artigo de luxo que não atende às suas expectativas ou que não corresponde a um artigo de luxo, isso vai causar uma insatisfação, sem sombra de dúvida, e não é dentro de cartório, é em qualquer cenário. Maravilha. Ó, Vivi Lima fala aqui conosco. Eu tive uma situação que, para fazer um registro de um documento, tive que fazer pedido via justiça, através de uma advogada contratada. Mesmo que eu tivesse o ok do presidente da ANOREG do Mato Grosso. Sim. Eu gostaria que, se a Vivi tivesse a oportunidade, ela me dissesse se depois dessa intervenção judicial, depois dela ter que, nesse registro específico, concretizá-lo único e exclusivamente com uma ordem judicial, porque aí vamos dizer, esse caso concreto foi pacificado através de uma ordem judicial. Ela deve ter tido as perdas dela, desnecessariamente o dispêndio de recursos e tempo, que o tempo é o recurso, mas os recursos, contratação de profissional, despesa de honorários, para algo que ela entendia ser feito da forma correta. Mas eu gostaria que, se a Vivi ainda estiver aí conosco, que ela nos dê a oportunidade de nos posicionar se,
quando ela teve a oportunidade de desafiar aquele cartório novamente, se ele uma postura, ou ele estudou, evoluiu, progrediu no entendimento e já se adequou ao procedimento que, num primeiro momento, foi uma imposição de ordem judicial. Isso eu acho que é o mais principal, sabe? Porque, de novo, a divergência de entendimento ela vai ocorrer. E nós... Perdão, caiu? Não, eu fiquei aqui um pouco, não consegui te ouvir completamente, mas a Vivi já comentou mais um pouco aqui. Mesmo com o ok da Nureg, o cartório não o fez. Não, esse finalzinho eu tinha pegado. Tá? Só após o ok do juiz, interior do Mato Grosso. Vivi, não, ela não comentou mais nada aqui. Nossa, tem vários comentários, vamos lá. Eu tô aqui em cima ainda. Aqui, o Éder. Tive um problema com um cartório que só registrava uma CPR com reconhecimento por autenticidade. Essa exigência é legal, doutor? Na limitação, de forma alguma. Nós vivemos um cenário onde a autenticidade, ela deve ser solicitada unicamente em atos que você só tem o perigo imora, o risco de você ter um dano insanável por não estar diante daquela pessoa que reconhece aquela obrigação, aquela responsabilidade ou aquela transferência de direito. Se você está diante de um cenário de ato possivelmente pecuniário e possivelmente reversível, não há por que se falar. Nós vivemos numa era da informatização. Nós estamos trabalhando com assinatura digital há muito tempo. Os advogados, os juízes e atos protocolares do judiciário ocorrem já há muitos anos de forma como assinatura digital. Hoje, nós já temos uma interpretação sobre a validade de atos praticados nem mesmo com assinatura digital. O simples fato de você digitalizar um documento e nesse documento constar uma assinatura, há uma presunção de veracidade. Nós vivemos em uma cultura onde tudo que era feito, e isso é um ponto muito interessante, Mar, onde tudo que era feito era questionável, primeiro você me prova. Juridicamente ou doutrinariamente falando, reflexão a respeito de fé pública. Né? Porque o ato praticado pelo ente público há uma presunção de veracidade e credibilidade. E o ato praticado pelo cidadão comum não tem essa previsão, não tem essa fé pública. Por quê? Porque eu sou menos creditório. O que eu, como indivíduo, fiz para merecer menos credibilidade? Há uma inversão. Eu percebo, isso não está pacificado, aqui nós estamos entrando quase que num campo filosófico, mas eu percebo que nós estamos caminhando para exatamente uma evolução nesse sentido. Até que se prove o contrário, tudo que o indivíduo diz, há que se presumir como verdade. Nós tivemos recentemente uma alteração legislativa muito relevante em relação à validade dos atos praticados pelos nossos empresários, a dispensa de certidões em casos contrários, ações que são realizadas no comércio que não necessariamente precisam primeiramente ser provadas a sua veracidade. Eles são realizados. E aí, se houver algum questionamento, se houver alguma imposição, se houver alguma dúvida, há que se levantar essa dúvida, há que se questionar isso. Mas enquanto isso não ocorre, por que presumir que aquilo dali está errado? Então, quando ela coloca, há essa necessidade de ser um reconhecimento por autenticidade na prática deste ato específico, categoricamente eu entendo que não e acredito ser muito defensável essa imposição legal. Maravilhoso. A gente já tem vários comentários aqui, inclusive a Vivi comentou lá para baixo. Vamos chegar lá. Que bom. O Arlon Alves fala, na nossa região temos custos elevadíssimos quanto aos custos de registros de CPR. E caso precisamos repassar esse título via endosso, o custo é praticamente igual. Qual que é a tua região? Comenta aqui para nós, Arlon. A pergunta. A pergunta que eu ia fazer, qual a região? Florisvaldo Araújo Neto fala, sabe como os cartórios estão lidando com as novidades de patrimônio de afetação? Não estão lidando. Vamos... Não, eu vou ser... Desculpa, é óbvio que vocês têm alguma coisa ali e acolá, em alguns pontos, em grandes centros acadêmicos, em núcleos de estudos
sobre o direito cartorário, e essas reflexões elas ainda estão borbulhando. Aí nós estamos falando de uma inovação, literalmente uma inovação. Nós temos uma alteração, uma propositiva de alteração com uma lei muito recente, com uma vigência ainda em estudo, em análise, com uma expectativa de implantação. A melhor resposta que eu poderia te dar, e mantendo o meu nível de relação que eu tenho com o Conacred, que eu tenho com respeito pela Maia, a melhor resposta muito curta não estão lidando, ainda não estão lidando. Dificilmente você vai chegar em algum cartório hoje para tratar desse assunto e você vai ter uma tranquilidade. Ele vai, com a melhor transparência possível, ele vai te pedir um tempo para estudar o tema. E que seria o adequado. E que você tenha a oportunidade de conceder esse tema. Não crie essa expectativa. Não crie a expectativa de que você vai chegar para discutir algo novo com alguém que está lá operando a coisa de uma forma e, de repente, ele é surpreendido. Porque, veja bem, acho importante esse destaque, Maia. Existem certas coisas que são expectativas daquelas pessoas que trabalham com aquilo. O cartório ele trabalha com um monte de coisas. Muitas das inovações que vêm com a lei do agro não são expectativa do cartorário. Ele não estava esperando por isso, ele não ansiava por isso. Ele tinha a ideia de que da forma como ele vinha operando, estava tudo bem. Mas o mercado, através do seu dinamismo, que é natural de toda atividade empreendedora, ele quer estar se melhorando cada vez mais, ele quer estar tornando a coisa mais fluida, mais redonda, por assim dizer, num bom português. O cartorário, não é que ele resiste a isso, mas ele, na sua lida diária, ele tem a oportunidade de seguir os procedimentos já estabelecidos. Quando há uma necessidade de se adotar um novo procedimento, aí ele cria a expectativa de qual a melhor forma de fazer aquilo. A gente tem que ter essa reflexão, isso é totalmente coerente. Eu acho que parece razoável para qualquer um. E se alguém aí que está nos ouvindo discordar, por favor, traga o debate, por favor. É o momento. Maravilha. Ó, o Tiago fala aqui conosco. Certeza que se nível de serviço fosse mais padronizado, preço mais regulado, não tenho dúvida que o volume de negócio seria muito maior para ambos os lados. É algo a ser discutido e pensado, né? Eu vou presumir que há uma reflexão por parte dele de que seria uma padronização por baixo. Padronizar por si só pode ser um estudo que termine numa análise onde a gente padronizaria esse preço a maior do que determinadas localidades. Eu não sei qual é a região dele, mas se para determinado ato processual ele está pagando R$600, eu falar com ele que foi padronizado e passou para 1.500, será que ele vai fazer mais negócios? Não sei. Não é tão simples, né? A visão de padronização me agrada bastante. Eu, particularmente, tenho um histórico pessoal muito íntimo com padronização e uniformização das coisas. Mas é uma reflexão que deve ser feita constantemente. Ó, Murilo comenta aqui com a gente. Não tem contrato de arrendamento, porém a carta de anuência tem registro. Ainda daquela pergunta anterior. Tá vendo? Tá vendo como, mesmo com a ausência da informação, Murilo, a prática nos traz uma percepção que já vai direcionando mais ou menos o que cada caso concreto demanda, né? Como eu disse anteriormente, para não ser repetitivo, eu agradeço a informação que você trouxe, que complementa a sua colocação, mas você vai ter dificuldade. Na ausência do contrato de arrendamento, você vai ter interpretações muito diferentes sobre a validade ou não dessa carta de anuência, porque, de fato, a propriedade ainda é dele e não há nada que justifique o ato de exploração. Existem fraudes, tá, Rodrigo? Existem fraudes que são praticadas através desse tipo de ação. E aí a gente volta nessa reflexão. Será que eu tenho que presumir que ele está tentando realizar uma fraude ou eu tenho que aceitar que ele está fazendo a coisa da melhor intenção possível? É uma reflexão. Aí, como fica o cartorário nesse sentido? Maravilha. Ó, Tiago fala aqui conosco, Tiago Santos. Parte é feito de forma informal, não registrado, porque o processo é enrolado demais, não atende o business. Quem sabe se daqui a alguns anos, conforme a digitalização e tecnologia vai avançando, o serviço possa melhorar. Ele está coberto de razão. A formalização e a padronização e a burocratização, ela, sem sombra de dúvida, ela tem uma dificuldade absurda de acompanhar o dinamismo do negócio. Falávamos ainda há pouco, de uma forma exemplificativa, como que você faz para travar, para viabilizar a concretização de uma operação de venda, mandando aí um abraço para minha colega Tiziane, a rainha do barter, aí, juridicamente falando, que eu sei que não está hoje acompanhando, mas ela assumiu o compromisso de assistir esse vídeo. Como que você concretiza uma operação de troca em determinado momento para garantir uma perspectiva de preço, uma posição win,
de um preço mais favorável se você tem que esperar o registro acontecer? O mercado ele carece de um dinamismo que, na maioria das vezes, a normatização e a documentação vai ter dificuldade. E a tecnologia da informação está aí para nos ajudar. Vamos nos manter atenados a isso, sem sombra de dúvida. Maravilhoso. Emerson Madeira mandou um abraço. Ó, meu amigo Dr. Diogo, super fã aqui. Obrigado, Emerson. Obrigado. A Vivi aqui me ensinou muito. Deixa eu registrar aqui, mas seria injustiça. O Emerson me ensinou muito dessa prática. O Emerson é uma pessoa que teve a oportunidade de me levar para o campo. Eu acompanhei ele em muitas circunstâncias e aprendi na prática com ele muitas situações. E agradeço demais, ele sabe o carinho e o apreço que eu tenho. Existem alguns nomes aí que a gente, sem sombra de dúvida, tem que olhar para trás e falar: nossa trajetória teve alguns anjos. E o Emerson, sem sombra de dúvida, é uma dessas pessoas. Ele sabe a estima e o carinho que eu tenho por ele. Obrigado, Emerson. Obrigado. Emerson, um abraço, Emerson. Obrigada que você está acompanhando a gente. A Vivi comentou aqui. Após a decisão do juiz, o cartório se adequou e utilizou a nossa solicitação como base para demais aceites. Eu vou traçar só um ponto que eu acho muito relevante. Veja, Vivi, veja como, na verdade, você contribuiu para o engrandecimento do entendimento desse cartório. Em outras circunstâncias, e eu tenho alguns exemplos nesse sentido, mesmo com a ordem judicial, você tem a oportunidade de voltar naquele cartório e ver ele insistindo naquele procedimento que ele entende como correto. E aí é demanda judicial em cima de demanda judicial. Mas veja, Vivi, consoante ao que, inclusive eu já tinha pontuado, eu acredito que, por mais que você tenha tido desgaste, por mais que você tenha tido problemas, você com certeza preferia que não tivesse sido dessa forma. Você hoje tem a tranquilidade de que naquela região você contribuiu para o entendimento daquele profissional e ele avançou. A judicialização, na maioria das vezes, deveria ser só isso, né? Não deveria ser briga de ninguém. O advogado lida com isso de forma muito tranquila. Não é para criar nenhuma inimizade, é para uniformizar o entendimento. E a Vivi conseguiu isso. Parabéns, Vivi. Fico muito feliz. Maravilha. O Arlon comentou aqui, a região dele é Balsas, no Maranhão. Região muito complicada. Um abraço para o pessoal da região de Chapadinha. Já fui muito nessa região aí. Não tive grandes problemas, porque eu diria que não dependi muito dos cartórios aí. Não estou dizendo que eles são problemáticos, mas já que você está me dando esse depoimento, vamos ficar antenados. Se a gente puder ajudar, se a gente aqui no Conacred puder ajudar de alguma forma, estamos à disposição. Maravilha. Só para a gente ir pensando no tempo, nós temos mais ou menos uns 12, 13 minutinhos, tá? Passa desculpa, rápido, né? tô falando muito, Mai. Desculpa. Não, de jeito nenhum, é só para a gente conseguir responder tudo aqui, ó. A Fernanda pergunta para nós, ó, tivemos um caso em que o cartório não registrou uma CPR porque a carta de anuência não compreendia também a safra seguinte, alegando questão sobre caso ocorrer frustração de safra. O que diz sobre isso? Quando eu vou presumir que, na verdade, a carta de anuência não fazia menção a período nenhum, nem na safra presente, nem na safra seguinte. E aí o cartório vai pegar como referência a data de assinatura do documento. Para esse tipo de circunstância, há sempre de se trabalhar, eu vou, de novo, presumir, quem fez a pergunta teria que voltar com a interação, eu vou presumir que nós estamos falando de um contrato de arrendamento por algumas safras, o que geralmente acontece, é normal do mercado, e a carta de anuência ela é emitida sem esse período. Entende, Mário? Olha como poderia ser mais simples. A gente tem mais. A Fernanda colocou mais coisa aqui. O problema era que o CTR do cliente vencia na safra da nossa CPR e o cliente ainda estava em negociação com o proprietário. Para resolver, foi mencionado na CPR que o emitente abria mão da próxima safra. Então, veja como é uma situação complexa. Realmente, o interessante é imaginar se o cartorário, depois de receber todas essas informações, contribuiu ou não com o cenário. Mas veja como a situação do cartório é fragilizada. Nós temos várias nuances aí na interpretação do que está correto ou não, e muito documento que a gente teria que ver o rigor do texto que está aplicado ali para ver o quanto de segurança o cartório, que vai legitimar e validar aquele ato, tem confiança para falar, não, isso aqui está plenamente de direito, tá? É um documento perfeito, eu consigo validar e suportar eventuais indagações ou não. É um cenário bem complexo. E quanto mais complexo,
maior é o rigor na elaboração desse documento. Levar para o cartório as informações da forma mais ampla, mais abrangente possível, favorece o trabalho do próprio cartório e favorece a sua celeridade. Então, eu acho que passa muito por isso, viu, Mai? Maravilha. Ó, Florisvaldo Araújo falou, parabéns, live rica em informações. Obrigada, Florisvaldo. Tudo pro doutor. Não, a gente tamo tá aqui junto. só para colocar o pessoal para vocês verem. Tamo junto nisso. Leandro, quem mais? Ai, tinha mais uma aqui. Eu nem tô com pauta pronta mais. São as perguntas que eles trazem. Nós nem estamos com pauta pronta hoje, nem tem roteiro. Temos que agradecer roteiro, a eles. Temos que agradecer a interação deles. Pessoal, ó, tragam mais perguntas aqui. A gente tem mais um tempinho. Eu vou fazer uma pergunta. Temos 10 minutinhos. Por favor. Por favor. Eu tenho ouvido no mercado que existe um caminho, na verdade, que os cartórios já estão se movimentando para que tudo fique mais digitalizado, eletronicamente mais fácil, informaticamente mais padronizado. Como é que está essa movimentação? Conta pra gente. A tecnologia, vamos ser bem, vou traçar um paralelo, mas veio a pandemia e o judiciário suspendeu todas as suas interações pessoais, como todos os outros segmentos das atividades humanas. Tá? Não passou muito tempo, nós já estávamos tendo audiências online. Aí eu te pergunto, isso é uma tecnologia que foi desenvolvida durante a pandemia? Ou essa tecnologia já estava disponível e, em virtude da necessidade iminente de uma pandemia, nós implementamos a utilização dessa tecnologia? A realidade com os cartórios não é muito diferente. Eu acredito que nós já temos hoje tecnologia disponível muito, muito rica. Nós vemos algumas operações onde eu ainda não estou falando de database, de inteligência artificial, processamento automático, não estou entrando nem nesse meio. Nós estamos falando de digitalização e utilização de tecnologia de informação. Mas veja o quanto nós ainda podemos evoluir. E nós temos, é óbvio que nós temos expoente de representações cartorárias que discutem e buscam essas inovações constantemente. Para eles é tão interessante quanto para nós. Eles também querem a satisfação do seu cliente, a celeridade na resolução dos conflitos, a mitigação dos embates, dos desgastes naturais que são ocasionados. Imagina o cartório ter a oportunidade de fazer cessar as reclamações de ausência de celeridade nas resoluções dos protocolos e registros. Cara, é óbvio que eles também desejam isso. É muito uma questão da reflexão de como fazer, de como buscar, de tornar isso juridicamente válido e mesmo assim entregar isso para o mercado. E aí, nesse sentido, nós temos ferramentas disponíveis, você muito bem pontuou. Existem cartórios que estão constantemente buscando isso. Nós temos núcleos de estudo. Os grandes centros urbanos, os grandes centros acadêmicos, voltados ao estudo do direito cartorário, ele está constantemente... A gente conhecemos profissionais excepcionais, que estão muito à frente do nosso tempo, que sugestionam e trazem pautas e oportunidades de melhorias constantemente. Mas tem recurso, tem boa vontade das pessoas envolvidas para a implantação dessas medidas. E existem também a percepção de necessidade. De novo, a questão da pandemia e a rápida implementação da utilização das audiências online. Nós tivemos essa alteração de comportamento de um dia para outro. A tecnologia já estava aí. Eu acho que com o cartório, a oportunidade que a gente tem é forçar essa discussão constantemente, falar mais disso, discutir mais disso, verificar as possibilidades. As implementações vão acontecendo naturalmente. Excelente. Ó, uma pergunta excepcional que acho que será a nossa última. Tiago mandou aqui para nós. Eu também fico... Brasil em tudo tem uma enorme pluralidade e nesse caso de cartórios não é diferente. Fico pensando como é que em outros países e como é que é em outros países e qual seria o país referência nesse quesito? Como é em outros países? Eu vou traçar um paralelo com relação ao que ele fala, porque faz parecer que ter essa pluralidade não seria bom. Olha só. A CPR é algo que nós nos apropriamos de alguns conceitos, desenvolvemos a aplicação prática no nosso país e muitos países tentam copiar isso.
Olha como essa pluralidade de entendimento e de opções de operação, cartorárias e registros, não é algo ruim. É óbvio, eu não saberia dizer, assumo um compromisso com o Conacred de voltar em relação... É difícil porque teria que ser um estudo muito aplicado ao agronegócio, né? Aqui nós estamos discutindo de uma forma bem centrada. Mas nós temos, sem sombra de dúvida, países com um nível de informatização muito mais avançado e essa prestação de serviço muito mais tecnológica. Naturalmente, vai haver uma percepção social de que esse serviço é melhor prestado ou prestado de forma mais célere ou menos dispendiosa de recursos. Mas dizer categoricamente qual é o país que é referência, eu não tenho essa resposta no momento. Vou buscar essa informação. Mas eu também não sei se seria possível de forma aplicada ao agronegócio, porque nós criamos muita coisa no agronegócio, nós somos referência em muita coisa no agronegócio, nós operacionalizamos muita coisa. O CRA tem trago uma diversidade de inovações para o nosso mercado financeiro e isso tem servido de referência. Fundos internacionais entram no nosso país, tomam conhecimento dessas medidas de operação, subsidiam o crédito brasileiro, tem o seu recurso financeiro esperado, porque ninguém faz nada de forma totalmente beneficente, né? Todo mundo quer aferir um resultado financeiro. E eles voltam para trás e falam assim, rapaz, como que o Brasil está conseguindo fazer isso? Como que o Brasil faz isso? Como o brasileiro consegue ser tão inventivo, tão criativo nesse sentido? As multinacionais, quando reportam essas operações, tem muita dificuldade para explicar para seguradoras financeiras dessas operadoras como que funciona isso. Mas por que isso? Por que é possível fazer isso? Mas qual a garantia disso? Qual o lastro disso? Por que demora tanto esse registro ali e no outro lugar não demora? Essa pluralidade, sem sombra de dúvida, né? Gostaríamos de ser essa referência. Talvez sejamos. E eu não tenha propriedade para garantir isso para vocês, no intuito de não criar uma falsa expectativa ou passar uma informação incorreta. Mas talvez, nesse quesito do agronegócio, sejamos uma referência. Por que não? Não sei nem se a gente tem que voltar um step lá para trás. Porque, na verdade, acho que reconhecimento de firma por autenticidade, por seja lá o que for, é algo muito brasileiro. Eu, particularmente, nunca fiz reconhecimento de firma. E para explicar isso para um gringo? Cara, olha, você precisa ir num cartório para fazer um reconhecimento, para ver se você é você, e se você está assinando, e se foi você que assinou. Tipo, você fala, não, fui eu que assinei, ponto. Fui eu que assinei, acabou. Não tem muito essa discussão em vários lugares fora do Brasil. Por isso que eu não sei se é algo que a gente tem que ir no step atrás. Lá que você falou de boa-fé, enfim, de uma questão, talvez seja, não tenha uma referência, porque só aqui acontece isso, ponto. Eu vou colocar aqui, há 10 anos atrás já acontecia, mas era muito raro. Há 10 anos atrás era quase impossível o cartório viabilizar que uma autoridade investida de fé pública fosse até você colher a sua assinatura e dar essa autenticidade por autenticidade, reconhecer essa firma por autenticidade. Isso passou a acontecer tem 10 anos. Agora nós já estamos falando de uma assinatura digital, de um token, de um protocolo, de um ICP, de uma chave brasileira de assinatura digital. Tem muita coisa para evoluir, tem muita coisa para melhorar. A gente fala sobre moeda digital. O blockchain é uma tecnologia que ainda nem foi aplicada nesse nosso universo de forma adequada. Tem muita pesquisa, muita tecnologia sendo implementada nesse sentido. Eu acredito que o Conacred ainda vai trazer muita informação nesse sentido para todos os nossos participantes, eu tenho certeza. Pessoal, nós temos 1 minutinho para o final, a live já cai. Então eu quero pedir para vocês fazerem nosso momento print screen. Até desliguei os comentários aqui, para a gente fazer um momentinho print screen. Todo mundo com o dedo na tela, eu vou estar com o meu dedo na tela aqui também. 3, 2, 1. Não sei se ficou bom para todo mundo aí. Doutor, eu quero te agradecer imensamente por tudo, né? Eu que agradeço. Pelo teu tempo, por estar aqui conosco. Muito obrigada por todas as informações que você trouxe. Tamo junto, pessoal. Conacred 2020 tá com mudança. Amanhã tem lançamento. Acompanhem. Não vai ser em novembro,
Soltei mais um spoiler, não vou contar mais. Já foram 2, tá? Obrigado. Já foram 2. Eu pedi 1, já foram 2. Obrigado. Ó, vou aproveitar que não caiu beijo ainda pra mais. você, doutor. Muito obrigada. Obrigado. Pelo oportunidade.